Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Dev. Esse é mais um tutorial do canal e hoje nós vamos falar sobre como calcular o IMC utilizando o Python, tá? E os pré-requisitos para a execução desse tutorial são ter o Python instalado, ter um editor de texto, no meu caso é o VS Code, você poderia usar o PyCharm, o Sublime ou qualquer um editor da sua preferência. E nós não vamos precisar de nenhum pacote extra externo, então é basicamente isso. Então vamos lá. Para começar, vamos entender aqui o que nós vamos solucionar, né? O problema que nós vamos resolver. Então nós vamos descobrir como calcular o IMC utilizando o Python. Então a primeira coisa é entenda muito bem o problema. O que é o IMC? O IMC é um cálculo de índice de massa corporal. Ele geralmente é utilizado para calcular se o indivíduo está com sobrepeso ou se ele está dentro do peso dos critérios esperados, tá? Então, uma vez aplicado o cálculo do IMC, ele também nos fornece ali um range, né? Ou seja, uma numeração onde se você estiver abaixo do resultado 18, você está abaixo do peso. Se você estiver entre 18 e 25, você está num peso normal. E tem todos os ranges, tá? Então, nós vamos aí aprender a descobrir se uma pessoa está... se você está ali dentro da faixa de normalidade de peso. Então esse é o problema que nós estamos nos propondo a resolver. Então vamos lá. Primeira coisa é aqui abrir o nosso editor e olhar aqui para o nosso arquivo .py. Se você não criou seu arquivo ainda, pode criar. E vamos aqui dar sequência. Então a primeira parte é entendendo a fórmula, tá? Nós estamos usando aqui como base o próprio artigo do dev.com e... seguindo aqui o passo 1 é entender a fórmula. O IMC é calculado pela divisão do peso da pessoa em quilos pelo quadrado da sua altura em metros, tá? Então assim, pela própria leitura do texto, você vai identificar que nós temos que criar aqui duas variáveis. É o peso. Eu vou aqui simular uma pessoa de 90 quilos, tá? E a altura. E eu vou aqui colocar uma pessoa de 1,80 m, tá? Então aqui pelo cálculo nós estamos vendo que nós vamos precisar aqui do peso em quilos e da altura em metros. Por isso nós colocamos aqui o peso em 90, ou seja, 90 quilos, e a altura 1,80 m, é um ponto flutuante porque representa ali 1,80 m. E agora nós vamos aqui fazer o nosso cálculo, tá? Então nós seguimos, nós precisamos pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado. Para representar aqui um cálculo de exponenciação, nós utilizamos aqui os dois asteriscos, tá? Se você ainda não entende ou não utilizou operadores aritméticos em Python, no próprio blog do Dev. E em breve aqui no canal vai ter um tutorial te ensinando sobre como usar operadores aritméticos em Python, tá? Então aqui nós chegamos a uma divisão do peso pela altura ao quadrado. Nós vamos colocar isso aqui em uma variável chamada resultado, tá? E nós vamos printar aqui para olhar o resultado. Então agora nós vamos chamar aqui o nosso arquivo. E você viu que o valor foi 27,7, tá? Então nós podemos olhar aqui e essa pessoa está entre 25 e 29, então classificada aqui no sobrepeso. Para seguir com o tutorial, nós vamos evoluir isso aqui um pouco mais, tá? Então, você está vendo que nós estamos fazendo o cálculo bem aqui, por extenso. Nós vamos transformar isso em uma função, para que você possa reutilizar esse código. Pois imagina que toda vida que você precisar fazer esse cálculo, você vai ter que copiar e colar esse código e executar em algum momento do seu código. E essa não é a ideia. A ideia é que você tenha um código que você pode chamar a qualquer momento da execução da sua aplicação, passando apenas parâmetros, ou seja, passando apenas os parâmetros do peso e da altura. Então aqui nós vamos criar uma função chamada calcular IMC, onde ela recebe aí, obviamente, os parâmetros peso e altura. E ela retorna o cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado, exatamente este cálculo aqui. Pode ver que é a mesma coisa. Nesse caso, eu vou colocar aqui embaixo, só para você perceber. E você vai ver e perguntar, Jonas, por que eu não atribuo uma variável aqui embaixo? Porque eu estou retornando o valor diretamente. Afinal de contas, se eu não vou usar
o valor para mais nada, eu não preciso chegar a criar uma variável, tá? Então, seguindo aqui, agora nós temos uma função chamada calcular IMC. E nós aqui no decorrer do nosso processo, nós vamos agora chamar a função, passando o peso e passando a altura. E vamos novamente colocar uma variável chamada resultado. Você pode ver que nós fizemos a mesma implementação, mas com uma função reutilizável, tá? Agora vamos executar o nosso código para verificar o resultado. E temos aqui 27.7, o código ainda se mantém funcionando. Para terminar, nós vamos formatar aqui, afinal de contas não é comum você estar lendo tantas casas decimais, né? Como isso é uma operação com ponto flutuante, acaba acontecendo uma quebra de casas decimais. Nós vamos usar o formatador F do Python. Você pode usar ele desde a versão 3 do Python, 3.6, se eu bem me recordo. E aqui você pode estar usando essa nomenclatura, ó. Vou parar aqui para explicar algumas coisas sobre o formatador F, tá? No F você pode colocar um texto, ó, o seu IMC é. E no meio do texto você pode estar colocando chaves com variáveis dentro. E isso representa aqui um atributo dinâmico, ou seja, você vai colocar um texto fixo e um texto dinâmico. Para limitar as casas decimais, nós vamos colocar 2 pontos, 1 ponto e 2F, ou seja, significa que nós queremos 2 casas e um ponto flutuante. Nós vamos agora salvar e executar o nosso exemplo. E você vai ver que tem um texto muito mais humanizado. O seu IMC é 27.7. E esse é o nosso cálculo. Nós utilizamos aqui, aprendemos a utilizar aqui os operadores aritméticos, a criar funções e a resolver um problema de verdade, que é aprender a calcular um IMC. Você poderia usar isso para criar o seu site, fazer uma calculadora de IMC online, resolver um problema. Às vezes você está trabalhando em algum setor de saúde e precisa fazer esse cálculo, ou algum sistema ou aplicativo de fitness ou alguma coisa dessa área. E esse cálculo pode ser muito útil, é um snippet de código que pode ser utilizado e reutilizado muitas vezes, tá? Recomendo que você evolua esse script, esse código. Você pode treinar, receber esses parâmetros por input. Você pode também estar treinando fazer manipulações e até validar essa range aqui de informações, ou seja, colocando condicionais aqui, verificando e mudando essa mensagem, né? Nós podemos até retornar que você está com sobrepeso, você está acima ou abaixo do peso. Então fica a dica, evolua esse processo, treine, tenha paciência, continue executando o Python e você vai ficar cada vez melhor. Então é isso, pessoal, esse é o tutorial de hoje, muito obrigado, deixem nos comentários embaixo, eu vou ter prazer em responder, em tirar a sua dúvida e até a próxima. Abraço e tchau, tchau.